Olá pessoal, estamos aqui para continuar falando sobre equação do segundo grau. Hoje vamos falar sobre equações completas e como resolvê-las usando a fórmula de Bhaskara. Bem, é o seguinte galera, a equação completa do segundo grau, você sabe, já viu que é o que? Toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Onde o A tem que ser diferente de zero, B e C devem pertencer aos reais, tá bom? E o que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara nos diz o seguinte, que as raízes da equação serão dadas por esse cálculo bem aqui, ó. Eu vou achar o valor da raiz, o x que eu quero encontrar, trabalhando com menos b, mais ou menos a raiz deste símbolo aqui que chama-se delta, tudo isso sobre 2a, certo? Agora, esse deltazinho aqui, a gente calcula da seguinte maneira, esse delta é calculado com b² menos 4ac, e esse delta, símbolo delta, ele é chamado de discriminante, certo? Discriminante. Então, nós temos a fórmula de Bhaskara, que é esse do x aqui, que vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E o delta, também chamado de discriminante, vai ser b² menos 4ac. Tranquilo assim. Aí, o que acontece agora? Vamos ver isso na prática, né, pessoal? Vamos ver na prática como é que a gente resolve uma questão de uma equação completa. Um exemplo, eu tenho a equação x² mais 8x mais 16 igual a zero. E eu quero resolver essa equação. O primeiro passo que você deve fazer é identificar os coeficientes. Quem é o meu A? Meu A é 1. Quem é meu B? É 8. E quem é meu C? É 16. Pronto, identificado os coeficientes, aí você vai calcular o discriminante. Discriminante é aquele deltazinho que eu coloquei para vocês. Bora repetir a fórmula só para a gente não esquecer, para a gente memorizar, melhor dizendo. Vai ser b² menos 4ac. Isso é o discriminante. Substituindo os valores que nós identificamos ali, nós vamos ter 8² menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 16. E aí nós vamos ter que o discriminante vai ser 8² é 64, menos 4 vezes 16 é 64. Então o meu delta aqui vai ser zero. Ora, se o delta é zero, galera, então eu posso dizer que a raiz do delta também é zero, porque 0 vezes 0 vai dar zero, né? Beleza, tenho o discriminante. Agora eu passo para achar o x. Né? Vamos achar as raízes propriamente dito. Foi dito o seguinte, que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Ora, substituindo os valores ali, nós vamos ter menos b, o b vale 8, então fica menos 8, mais ou menos, raiz de delta, foi 0 que a gente encontrou, sobre 2 vezes o a. Quanto era o a? 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Pessoal, agora é o seguinte, bem daqui a gente tira o que a gente chama de x1 ou x', que é a primeira raiz, e a gente tira o x2 ou x2', que é a segunda raiz. A gente normalmente trabalha assim, no x1, não que seja obrigatório assim, nessa ordem, mas a gente faz um positivo e o outro com sinal negativo. Então ficaria aqui, eu estou fazendo completo só para vocês entenderem, ó. Menos 8 mais 0 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Já tenho uma das raízes. E a outra raiz? Menos 8 menos 0 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4 também. Olha, repare que aqui nessa situação, nós encontramos as duas raízes e as duas raízes são iguais. A solução, né, para essa equação seria apenas o menos 4. O único número que serve para a nossa equação é o menos 4. Tá? Bora tentar um outro exemplo aqui? No exemplo 2, eu tenho 6x² menos x menos 1. 6x² menos x menos 1 igual a zero. Qual é o primeiro passo que eu falei para vocês? Identificar os coeficientes. Quem é o meu A? 6. Quem é meu B? Menos 1.
Quem é meu C? Também é menos 1. Vamos lá calcular o nosso delta, o nosso discriminante. Vou repetir a fórmula mais uma vez para a gente memorizar. É b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores aqui, o b é menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 6, que multiplica o C, que é menos 1. Resolvendo a expressão, menos 1 ao quadrado é 1, que 4 vezes 6, 24, menos com menos dá mais 4. Então, meu delta aqui é 25. Logo, eu posso dizer que a raiz de delta é igual a 5, que a raiz de 25 é igual a 5. Já temos nosso discriminante, vamos então passar para calcular as raízes propriamente ditas. Fórmulazinha da raiz, fórmula de baixo, vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, 2a. Substituindo os valores, vamos ter x é igual menos b, o b vale menos 1. Com o menos da fórmula, fica mais 1. Mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta vale 5, que nós calculamos. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O A vale 6, 2 vezes o 6 é 12. Daqui, então, eu vou tirar o meu x1, ou meu x', que vai ser a soma 1 mais 5 dividido por 12, que vai ser 6 dividido por 12, que vai ser 1 sobre 2. Já achei uma das raízes. E a outra raiz, o x duas linhas, mesma continha daqui, só que trabalhando com o negativo agora. 1 menos 5 sobre 12. 1 menos 5 vai dar menos 4 sobre 12. Simplificando por 4 vai dar menos 1 terço. Aqui está a outra raiz. Portanto, a solução desta equação vai ser o menos terço e 1/2. Esses dois valores satisfazem a nossa equação do segundo grau. Estão vendo? Não é tão complicado assim não, né? Você grava a fórmula e aplica aí substituindo os valores. Bora para mais um exemplo, um exemplinho fácil aqui. Vamos pegar o terceiro exemplo, x² menos 2x igual a x mais 4. Aí, pessoal, vocês reparem que ele não está organizadinho naquela fórmula completa, fórmula simplificada da nossa equação. A gente vai passar tudo para o membro só para poder organizar isso, tá? Nós temos x² menos 2x, aí esse passa para cá com a operação inversa, que é menos x e menos 4. Saiu todo mundo do segundo membro, então o segundo membro ficou 0, né? Ajeitando um pouquinho melhor ainda, vamos ter x² menos 3x menos 4 igual a 0. Agora nós estamos com a equação de segundo grau na sua forma simplificada e vamos identificar os coeficientes. Meu a é 1, meu b é menos 3, meu C é menos 4. Ainda como estamos memorizando as fórmulas, vamos colocar como é o discriminante. O discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo os valores aqui, eu vou ficar com menos 3 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 4. Resolvendo a expressãozinha, nós vamos ter 9 mais 16. E o delta vai dar, então, 25. Logo, eu posso dizer que a raiz do delta é igual a 5. Vamos para as raízes propriamente ditas. Qual é a fórmula da raiz? Fórmula de Bhaskara. Ela me diz assim, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Vamos substituir os valores. X é igual menos b. O b vale menos 3, então vai ficar 3, que é o menos que o menos vai dar mais, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre o 2a, que vai ser 2, porque 2 vezes 1 é 2. Daqui, eu vou tirar que o meu x' vai ser 3 mais 5 sobre 2. Então, eu vou ter 8 sobre 2, que eu vou ter 4 como a primeira raiz. E a minha segunda raiz, né? O meu x duas linhas, ou meu x2, vai ser 3 menos 5, vou usar agora o menos 5 sobre 2, que vai ser
menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Aqui estão as raízes da nossa equação. Nossa solução vai ser menos 1 e 4. É fácil, né, galera? Dito isso, vocês treinem no livro de vocês, lá na página 102 tem bastante exercício, tem atividade de casa também que vocês podem fazer. E a gente vai ver agora um estudo rápido do discriminante. No estudo do discriminante, ele vai informar para a gente o seguinte: quando você calcular o discriminante, pode acontecer 3 situações. O discriminante pode dar menor do que 0, o discriminante pode ser igual a 0, e o discriminante pode também ficar maior do que 0. Caso o seu discriminante seja menor do que 0, então a sua solução vai ser uma solução vazia. Não vai existir raiz para a sua equação. Caso você dê 0, a tua solução vai ser o vazio. Não tem raiz, você nem calcula. Se o discriminante for igual a 0, aí você vai ter duas raízes iguais, ou seja, você vai ter o x' igual ao x duas linhas. Nós fizemos no exercício ainda agora. Agora, quando o discriminante é maior do que 0, você vai ter duas raízes diferentes. O x1, o x' vai ser diferente do x duas linhas. Então, quando você calcula o discriminante, você já sabe, antes de calcular o x, se vai ser um único número como resposta ou se vão ser dois números diferentes como resposta. Ou ainda, se nem vai ter x, né? Não vai ter nenhum x que sirva para a gente. Bora fazer um exemplinho disso daqui. Então, vamos ver aqui alguns exemplos sobre o estudo do discriminante. Repare que aqui eu estou pedindo só para, pelo estudo do discriminante, informe quantas raízes a equação possui. Eu não quero saber o valor da raiz, só quero saber quantas raízes tem, né? Então, na primeira questão aqui, primeiro passo, está tudo organizado bonitinho, vou identificar meu A, que é 1, meu B é 8, meu C é 16. Como é a fórmula do discriminante? É B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo os valores, eu vou ter 8 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 16. A gente está fazendo agora, eu acho, não foi? Então, meu discriminante vai ser 64 menos 64. Meu discriminante vai ser igual a 0. Ora, se o discriminante é igual a 0, quantas raízes eu vou ter? Duas raízes. Vou colocar até assim. Nesse caso, são duas raízes, tá bom? E eu posso afirmar que o meu x1 vai ser igual ao meu x2. Aqui nessa outra não está organizado, a gente tem que organizar primeiro. Então, bora passar tudo para o primeiro membro. 9x² mais 3x mais 1 menos 4x² igual a 0. Ajeitando um pouquinho melhor ainda, vai ficar 5x² mais 3x mais 1 igual a 0. Agora sim, agora está organizado. Bora tirar. Meu A é 5, meu B é 3, meu C é 1. Vamos para o discriminante. Como tem pouco espaço, já vou substituir direto aqui. B ao quadrado é 3 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Então, meu delta vai ser igual. 3 ao quadrado é 9, menos 20 delta vai dar menos 11. Reparem que o delta deu menor do que 0, deu um número negativo. Então, a minha resposta aqui, eu não tenho raízes, não tem nenhuma raiz que satisfaça, tem um número que me satisfaça aqui. É o vazio, porque o delta deu menor do que 0. Bora para o terceiro? Já tudo organizado, vamos separar os coeficientes. Meu A é 1, meu B é 3, meu C é menos 28. Vamos lá para o discriminante. Eu tenho espaço, então vamos lá. Delta é igual a B² menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. E aí eu vou ter, substituindo,
3 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 28. Então, meu delta vai ser igual a 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 28, 112. Meu delta, então, vale 121. Delta deu maior do que zero, portanto, eu vou ter duas raízes diferentes. O x1 vai ser diferente do x2. Não queria saber quais eram os valores de x, apenas quantas raízes a equação possuía. Então, na primeira tem duas raízes e são iguais. Na segunda não possui raízes. E na terceira, duas raízes diferentes. Valeu, crianças! Isso aí é só para quem perdeu a aula poder ficar um pouquinho mais informado. Até a próxima!